está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei de Moisés diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante do Senhor, baseando-se na obediência à lei de Moisés, porque é através da lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora, nesse tempo, se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos que creem, e não há distinção, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Muito bem, irmãos. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens para vocês acompanharem o meu raciocínio. Essa imagem que vocês estão vendo aí, desse homem prostrado diante de um altar, representa a humanidade desde o início de todas as civilizações. O sacrifício, o altar, a oferta dada a uma determinada divindade é uma ação comum de todas as civilizações desde o início das eras. Porque é impressionante como a criatura entende, e a Bíblia então vai nos revelar isso, ela entende o que aconteceu. Houve uma ruptura entre ela e o Criador. Depois do Éden, como a Bíblia vai nos revelar, a criatura rompeu com o Criador, porque queria o seu lugar, queria o trono de Deus, e o Criador então expulsou a criatura da sua presença, como nós lemos nos textos da Bíblia. Essa criatura, desconectada, agora sem a sua fonte de vida permanente, perdendo assim a sua identidade e a sua essência, ela ficou perdida. Ela sabe que existe uma divindade, que existe um Criador, mas ela não sabe onde nem como restabelecer essa conexão. E é aí que surge essa coisa do altar, do sacrifício. Porque todo sacrifício é oferecido para aplacar a ira dessa divindade, seja ela qual for. Tem um livro das edições Vida Nova, que eu sempre recomendo, que se chama Fator Melquisedeque, que é um livro que mostra como em todas as civilizações existem tentativas de se aproximar do Criador. E aí a criatura, não sabendo como, oferece coisas, ofertas, sacrifícios ao céu, às estrelas, ao sol, aos animais, à floresta, ao mar, ao rio, a ídolos de pedra, de metal. O objetivo é sempre tentar aplacar a ira do Criador e se aproximar dele. Como Romanos disse para nós, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Há uma ruptura com o Criador e as tentativas de reconexão são infinitas. Infinitos sacrifícios, infinitas ofertas, infinitas oferendas, infinitos clamores, e nada resolve. Há infinitas tentativas de reconciliação, a criatura se submete a todo tipo de coisa, oferecendo a sua fidelidade
ao ser superior, e é por isso que vem os pactos, as ofertas e todo tipo de serviço. E é daí que nasce também a ideia de religião, que vem da palavra religare. É uma tentativa de religar. A religião sai dessa ideia aí. Vamos nos reconectar com o Criador. Beleza. Quando a gente olha, por exemplo, o caso de Caim e Abel, a gente vê essa tensão. Caim oferece alguma coisa para Deus. Abel também oferece. Todo mundo oferece. A oferta de Abel é aceita. Ele não sabe por quê. A de oferta de Caim não é aceita. Ele também não sabe por quê. Há uma relação tensa entre eles. Há uma relação tensa entre a criatura e o Criador constantemente. Quando você pensa também na tentativa de Abraão em fazer uma aliança com Deus, naquela cena dramática, estranha, às vezes até bizarra, dele oferecendo o próprio filho em sacrifício, você vê que há uma dificuldade no homem de estruturar a sua relação com o Criador. Difícil esse negócio. Reaproximar, reconectar, reconciliar, é difícil. Bom, aí vem Deus e aparece para o homem, porque desde que a queda acontece, as tentativas são sempre de Deus. Desde o Gênesis, né, quando Adão e Eva lá tomam as suas decisões, e quando Deus aparece, ele se esconde de Deus. É sempre Deus tentando se aproximar. É sempre Deus dizendo: onde você está? Cadê você? Você vê a cena, por exemplo, da sarça com Moisés. É belíssimo para quem está lendo, mas para Moisés lá é assustador. É estranho, é esquisito, é um negócio assim, difícil de entender. Pode chegar, mas não pode chegar. Pode pisar, mas não pode pisar. Pode tocar, mas não pode tocar. Pode falar, mas não pode falar. Quem pode chegar? Vem você não, vem aquele lá. É tudo seletivo, é tudo estranho. Nada é permitido com toda a abertura. Deus está ali, mas não está. E a relação, então, é sempre de muito medo. E a sensação é sempre de muita impotência, porque Deus é grande demais e a criatura é pequena demais. E assim a Bíblia vai nos mostrando como é que a coisa ficou tensa. Tudo isso, desde o primeiro cara lá levantar o altar, em todas as civilizações, até a sarça e depois o tabernáculo, tudo vai nos mostrar como essa relação com Deus é limitada, tensa, difícil, complexa e quase que irrealizável. O tabernáculo, por exemplo, como vocês podem ver na imagem, né? O povo de Israel era nômade. Ele vivia em barracas, em tendas. O tabernáculo nada mais é do que uma tenda gigante montada no meio das outras tendas, tudo bonitinho, tudo organizado e tal. E ali o que você tem? A sensação de que Deus está entre nós. Onde Deus está? Está naquela barraca ali, está naquela tenda ali. Ok, só que é fogo de noite, é nuvem de dia. Para você se aproximar de Deus, depende de um grupo de homens, os levitas, os sacerdotes, as ofertas, os sacrifícios, tem os rituais, tem as cerimônias, tem as normas, é tudo complicado, é tudo difícil, é tudo lento. E o pior é que, depois de todo o esforço, de tudo que era realizado, de tudo que era feito, qual a sensação que você tem? É que durou enquanto a gente fez. Acabou, você tem que fazer tudo de novo. Porque não é o que a gente faz que nos separa de Deus, é o nosso estado. Você pode oferecer 1000 cordeiros, 10.000 bois, bodes, pombas, o que você quiser. Está queimando ali, né? Eu tenho uma dívida com Deus, com o Criador, vou queimar aquele animal ali, vou derramar o sangue dele, eu deveria ser punido por causa da minha dívida, rolou uma traição, uma tensão entre nós, eu tenho aquela dívida, e aí o animal vai ser sacrificado no meu lugar, beleza, ok, acabou o sacrifício, eu continuo com a dívida, tem que matar outro animal, e outro animal, e outro animal,
Constantemente, constantemente, constantemente. Então, ao mesmo tempo, presta atenção, ao mesmo tempo que o tabernáculo dá uma sensação boa de que Deus está entre nós, também dá uma sensação de frustração, porque essa relação com Deus nunca se resolve, nunca é completa, nunca é inteira, é sempre pendente, sempre faltando, sempre estranha, nunca é boa. Parece que é boa, parece que é ótima, mas não é. É incrível isso. O tabernáculo, ao mesmo tempo, ele traz para a gente uma sensação de que Deus está entre nós, ao mesmo tempo, ele traz para a gente uma sensação de que é uma coisa frustrante, porque não deu certo. Deu certo nesse período, não deu certo semana que vem. É por isso, irmãos, vou fazer um parênteses aqui para dizer que todo movimento religioso, né, evangélico, na tentativa de resgatar o tabernáculo, o sacerdócio, o culto, as cerimônias, as festas, tudo isso é falso, os caras estão te enganando, pô. Porque se naquele tempo, quando a aliança de Moisés estava valendo, estava ali latente, Moisés estava presente, com cajado tudo, com arco e tudo, o troço já era frustrante. Que sentido isso tem para agora, para esse momento? Nenhum. É a mentira da religiosidade. Os caras se vestem de judeus, botam aquelas roupas, fazem as festas, andam descalços, entram pela igreja com a arca no ombro. O que você faz nessa hora? Corre. Porque isso não faz o menor sentido. Já era frustrante nesse tempo. Quanto mais será frustrante agora. O culto, ele era pedagógico e teológico. Ele era pedagógico porque ele tinha muita coisa para ensinar naqueles rituais. E era teológico porque ele apresentava uma visão de Deus. Entende? Ele é pedagógico porque ele te ensina muitas coisas. E é teológico porque você passa a entender Deus melhor a partir daquele culto. Então ele era uma oportunidade de estar diante de Deus, o Deus eterno, inacessível, invisível, agora está aqui, a glória dele está ali, estou vendo. Jeová chamar, Deus está ali. Vê que até o nome de Deus, de uma certa forma, traduz aí, né, um sentimento. Aguardem em breve, 2022, se Deus permitir, uma série só sobre os nomes de Deus. Dei o spoiler. Deus está ali. O culto também traz a oportunidade de se relacionar com Deus Altíssimo. O povo canta, oferta, acende o candelabro, né? O incenso, todo mundo se alegra, comemora, coisa boa. O Senhor está conosco, uma maravilha. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso gera uma alegria, o Salmo 122. E mais do que isso, o que é mais importante no culto, no tabernáculo, no sacrifício? O que era mais importante? A chance de ter o pecado finalmente redimido. A chance de acabar finalmente com essa separação. A palavra redenção é a expressão bíblica para compra, né? É a forma bíblica de explicar como funciona a reconciliação. A Bíblia usa mais ou menos assim, vou simplificar, a Bíblia usa algumas expressões para explicar a reconciliação. Uma delas tem a ver com o comércio, né? Com a área de comércio de escravos. Os escravos que pertencem a alguém são comprados, são redimidos. Tem uma dívida paga. É a redenção. Outro exemplo é da área jurídica, a área do direito, né? Os pecadores são justificados, são inocentados. Uma outra referência é a referência familiar. Os pecadores são adotados, podem chamar Deus de Pai. Todas essas expressões são usadas na Escritura para explicar o quê? Havia uma dívida, a dívida foi paga, nós fomos reconciliados. Então, todo culto, toda festa, toda vez que o povo se reunia no tabernáculo para sacrificar, para oferecer um sacrifício, ficava aquele sentimento, né? Nossos pecados serão redimidos. Mas, infelizmente,
junto com a percepção de que é possível ter redenção, vem também a percepção de que o preço é muito caro, não tem sacrifício que resolva esse problema. O fato dos animais serem mortos, né? O famoso ritual dos bodes, né? Você já leu esse texto dos bodes? Tem os dois bodes, né? Tem o bode que morre e tem o bode que vai para o deserto. Que é daí que vem a expressão bode expiatório. Vai pagar a dívida, né? Quem que vai ser o bode expiatório? Quem que vai levar a culpa? Então tem um bode que morre, tem um bode que é levado, aquela cerimônia, tem a festa da expiação, que é uma cerimônia da época dos hebreus, muito triste. A Bíblia diz, inclusive, que o povo tinha que ficar triste. Só você ler o texto lá, Deus dizendo, diga ao povo que fique triste. É para ficar triste. Era um modelo pedagógico, né, de ensino para o cara se lamentar pelos pecados dele. Lamente-se, porque você está separado do Criador. Tudo isso acontecia, era celebrado, e no final, apesar de toda essa ideia construída, a sensação final era qual? Não tem sacrifício que resolva esse negócio. A sensação final é frustrante. Totalmente frustrante. A Bíblia também vai nos mostrar que o entendimento que o tabernáculo trazia da insuficiência de sacrifício fazia também com que o homem compreendesse que perdão é uma coisa que não se pode arrancar de Deus. Ele tem que dar voluntariamente. Não tem o que eu faça, o que eu diga, o que eu ofereça que obrigue Deus a me perdoar. Porque Deus é livre, que é outra falácia da religião. Deus tem que fazer, tem que me dar, tem que entregar, tem que responder. Tem nada, Deus é livre. Inclusive para estabelecer as regras, os atributos, as direções. Fica também a sensação de que o perdão só pode ser dado, a separação só pode terminar se Deus assim desejar. Porque esse pecado, essa dívida, essa ruptura é imperdoável. É irresolvível, se é que essa palavra existe, eu inventei agora. Não tem solução. Além disso, o tabernáculo, ele era tão arrumadinho, tão bonitinho, as roupas, né? Os rituais, a maneira de fazer, era tudo tão bem organizado, roteirizado, costurado, as cores, o linho, né? A porta, tudo era tão arrumadinho, que no final, qual é a sensação que você tem? Que Deus é santo, puro, limpo, perfeito, e eu sou o quê? Um lixo. Eu não tenho condição de ficar na presença dessa divindade. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu percebo, quanto mais eu quero, quanto mais eu desejo, mais difícil é. E isso é tão real, irmãos. O que mostra também a loucura da religião, né? Os irmãos reunidos nas igrejas, derrama a sua glória, sua Shekinah, eu quero te ver. Lembra daquela música? Cantamos muito, né? Quero te ver, eu quero te ver, quero te abraçar. Isso é impossível. Isso não vai acontecer, porque se Deus se manifestar entre nós como Ele é, intensamente, plenamente, a gente nem quer ver. Se a gente vê, não vai mais querer ver. Os hebreus foram assim, os profetas, os reis, todo mundo que viu alguma coisa, não é muito não, alguma coisa já ficou em pânico. Por que ficou em pânico? Porque era feio? Não, porque a beleza, a luz de Deus revela as trevas que há em nós. Então, o que Isaías diz? Certamente morrerei. E os pais de Sansão? Certamente morreremos. E Pedro no barco? Certamente morrerei. E centurião? Pelo amor de Deus, não entra na minha casa. Certamente morreremos. Todo mundo que viu alguma coisa entrou em colapso. Isaías fica louco. Sou um homem de lábios impuros, ele diz. Estou falando de Isaías. Estou falando de Leclerc. Meu Deus, Leclerc, olha só que loucura. Vai virar pó. Vamos ler Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao versículo 4.
A lei de Moisés, ela trouxe apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? Não sou eu que estou dizendo, irmão. O que eu penso não é o caso. O que está no texto, com muita clareza, é o seguinte: tudo que Moisés escreveu, ensinou, publicou, divulgou, era simbólico, era pedagógico, era orientador, norteador. É uma imagem, uma sombra, mas nada daquilo é real. Olha a maneira como o autor escreve. Não é realidade. Por isso, olha o que o texto vai dizer. Presta atenção. Marca com a caneta vermelha na sua Bíblia. Por isso, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos anos após anos, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Então, como? Se os caras lá, com Moisés, com Deus, com a tábua, com o cajado, com a arca, com tudo valendo, nada dava certo, por que vai dar agora, irmãos? Com arca, com vara, com não sei o quê. Isso é uma maluquice na nossa cabeça. Já não funcionava. Era orientador, norteador, diretriz, pedagógico, mas não tinha efeito. Se pudesse fazê-lo, versículo 2, não deixariam de ser oferecidos? O que o autor está dizendo? Se o sacrifício funcionasse, ninguém oferecia mais. Ofereceu uma vez, acabou, vou para casa. Por que o cara diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque ele está feliz que vai ter culto? Como é que é aquela música que a gente cantava? Agora que você está feliz, diz assim que... Não é por isso. Ele ficava feliz em saber o quê? Chegou o momento de oferecer o meu sacrifício, pagar os meus votos e ver se eu resolvo esse negócio. A Bíblia diz no texto que nós lemos aqui de Samuel 1, que todo ano, ia a Ana com Penina, seu marido, ao templo, oferecer sacrifício. Todo ano, todo mundo vai pagar seus votos. Então era uma alegria, chegou a hora de me reconciliar com Deus, nem que seja por um momento. Mas o que o texto vai dizer? Se fosse suficiente, faria-se uma vez só. Mas não, era repetido. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Por que os caras voltavam? Porque não resolvia. A sensação é de que não resolve. Deus continua distante e a gente continua aqui, perecendo. E sim, por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É impossível. Agora, o versículo que vem depois é mais categórico. Cada versículo é mais enfático do que o outro. É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Ou seja, nenhum sacrifício, oferta dada a Deus, reconcilia o homem com Deus. Não tem como. Por quê? Porque ainda são pecadores querendo resolver o problema do pecado. Não tem solução. Ok? Dito isso, entendemos toda essa tensão, criatura-criador, / sacrifício. Vamos ver agora o que a Bíblia vai nos explicar com relação à redenção. Vamos ler 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Veja o que Pedro vai dizer. Quando eu era garoto, há mais ou menos 150 anos atrás, quando tinha ceia na igreja de onde eu era, o pastor da igreja sempre falava o seguinte: na hora que a ceia estava sendo distribuída, em vez de ter música, ele pedia para os irmãos se levantarem e falarem versículos da Bíblia. Não tinha música. Ficava lá o cara no órgão, e toda hora um levantava e falava um texto. Tinha um irmão que toda vez que ele levantava, ele falava esta passagem. Eu decorei a passagem por causa dele. E eu falando aqui agora, eu me lembro, nesse momento, até da voz dele, o nítido, que era sempre igual. Mas é uma passagem que precisa ser repetida mesmo. Vejam o que ela diz. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos, comprados
da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados. Está vendo? Mas com o precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês agora estão em Deus. Olha que passagem brilhante de Pedro, como ela resume o plano. Veja o que ele diz. Vocês sabem que não foram redimidos com coisas perecíveis. Ninguém aqui pagou a dívida com ouro, prata, animais, sangue. Isso não paga. O que pagou a dívida do homem foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Porque Deus olhou para esta obra feita voluntariamente, como Davi leu no início aqui da reunião, Isaías 53, né? Foi do agrado de Deus fazê-lo sofrer. Deus o moeu. Deus o entregou. E ele se ofereceu. Como Jesus também diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Esta entrega, esse sacrifício, é o nosso sonho, irmãos. Imagina, você tem uma dívida com um banco lá, você comprou um imóvel, 240 prestações. Nem nessa vida, nem na próxima você paga a dívida. Aí, chega no banco para pagar o boleto, o caixa olha para você, olha, está pago. Alguém veio aqui e pagou, você não tem mais dívida. O que você faria numa hora dessa? Você gritaria? Você bateria com a cabeça na parede? Você sairia correndo? Quem que paga a dívida de alguém, irmãos? Claro, é claro que há exceções. Algumas pessoas experimentam a graça de Deus, Deus coloca pessoas nas nossas vidas que acabam nos ajudando. Mas são exceções. Quem ajuda, quem paga a dívida de alguém, é muito amor, é muita graça. É quase Deus na terra, encarnado. Porque o normal não acontece. E se isso é verdade nas nossas relações, quando você encontra uma pessoa que faz isso por você, você foi muito abençoado, encontrou o favor do Senhor, se isso acontece, agora imagina com Deus. Quem pode pagar a nossa dívida com Deus? Então quem foi que pagou? O próprio Deus. Pagou a dívida que nós tínhamos com Ele, uma dívida impagável com cultos, com sacrifícios, com religiosidade, com qualquer coisa, nada poderia. Você pode vir aqui todo domingo cantar até ficar rouco, dar tudo que você tem, que é o que Paulo diz em Coríntios, capítulo 13. Posso arrancar a roupa do meu corpo e dar para os pobres. Posso vender os meus bens e distribuir todo o dinheiro. Posso fazer o que eu quiser. Mas se eu não tiver amor, o que Paulo está falando? Se eu não nascer de novo, se Deus não estiver dentro de mim, todo esse movimento é inútil, não tem valor. Os nossos cultos, a nossa religião, as nossas orações são inúteis se nós não formos redimidos por Jesus. Porque nada disso nos aproxima de Deus, como Jesus já falou. Nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. E ele mesmo disse, quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, por causa da dívida, que é impagável. Mas quando nós nos encontramos com Ele, e o sangue de Jesus é derramado, e a gente crê, isso entra no nosso coração, a dívida que é impagável se torna paga pelo poder do seu sangue. Então é verdade, irmãos, há poder no sangue de Jesus. Amém? Amém. Então, você aprendeu a usar essa expressão, né? Não é assim que você aprendeu? Tem a notícia ruim na televisão. Sangue de Jesus tem poder. Pareceu uma barata. Sangue de Jesus tem poder. Ó, vou te mandar embora. O sangue de Jesus tem poder. Fulano está falando mal de você. O sangue de Jesus tem poder. Ó, engarrafado. Sangue de Jesus. Aumentou o feijão. Sangue de Jesus tem poder. Para expulsar demônio. Sangue de Jesus tem poder. Tudo é o sangue de Jesus tem poder. A cultura brasileira, que é sincretista, né, que a gente mistura tudo,
Inclusive, eu já disse aqui que nós temos uma igreja evangélica no Brasil, que ela é católica, evangélica, judaizante e espírita ao mesmo tempo. É uma mistura. A mistura é tão grande. Isso eu não estou falando da religião, estou falando da nossa cultura, né? Na nossa casa, você tem na sua casa um católico, um espírita, um evangélico, um budista, um ateu, um bombeiro, um aviador, tem tudo. Todo tipo de linguagem, jargão, frase de efeito, daqui a pouco tudo está fazendo parte da sua linguagem, né? E aí você fala naturalmente. Sem que Deus tem poder. O cara usa no dia a dia, usa na novela, usa no filme de comédia, você já deve ter visto. Tudo quanto é lugar. Outro dia eu estava dando aula, falando com os alunos, ó, vou colocar a prova lá, o aluno falou assim, professor, o que o senhor vai dar? Vou dar isso. Ele, o sangue de Jesus tem poder. Não, remota. Então nós acabamos absorvendo a cultura e essa frase sobre o poder do sangue virou pra gente uma magia. Tipo abracadabra, ocos pocos, né? Lume. Virou magia. O que nós somos, irmãos? Nós estamos aonde? No mundo de Harry Potter? Que conversa é essa? Repreendendo coisas? Não, irmãos. A nossa relação com Deus não é mágica. Qual é o poder que há no sangue de Jesus? É o poder da reconciliação. O sangue de Jesus é poderoso para nos reconciliar e para manter esta reconciliação irretocável, intocável, indestrutível para todos sempre. Amém, irmãos? Amém. Esse é o poder que há no sangue de Jesus. De uma vez por todas, derramado numa única vez, dá resultado, sendo consumado, carimba, e por causa desse sangue morre, ressuscita. Por causa disso, o Espírito de Deus entra dentro de nós, e o Espírito de Deus só entra porque o sangue foi derramado, e esse Espírito é o penhor, é o selo, é o carimbo da nossa redenção. Então, esse sangue tem poder. Você olha para a pessoa e diz assim, não sei não, hein, Davi, você com essa vida aí, esse jeito que você vive, essas coisas que você fala, esses lugares quando... Você é um crente meio esquisito, um crente meio melé-melé. Se o Davi não teve um novo nascimento, se ele não teve um encontro com Jesus, se ele não nasceu de novo, quando ele é bombardeado por essas acusações, por essas conjecturas, ele fica abalado. E dependendo da pregação que você ouve, que você escuta, né, que você vê, você também fica abalado. Porque você olha para você mesmo, o que você pensa? Realmente, do jeito que eu estou, do jeito que eu vou, não tem futuro. Não tem, não. Eu, se fosse você, irmão, nem tomava você. Não vou nem tomar. Por quê? Porque a gente se sente impotente, incapaz, sem condições de receber de Deus a aprovação. Beleza, agora se o Davi nasceu de novo, teve um encontro com Cristo, se isso foi verdadeiro, se o Espírito de Deus entrou no coração, e aí a pessoa, né, um Leclerc da vida, que não vale nada, vai lá e fica acusando, enchendo o saco e falando da vida dele moralmente, você não tem condição, ele vai olhar para mim, é verdade, Leclerc. Eu realmente tenho esses problemas, mas uma coisa eu sei, apesar de tudo o que eu sou, eu sei que há poder no sangue de Jesus. Amém. Jesus me comprou, ou como diz o antigo hino, que a gente não cantou hoje, mas poderia ter cantado, o sangue de Jesus me salvou. Fui salvo. É isso que significa a expressão lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não é porque eu tomei um banho de sangue, ok? Você não é vampiro, não toma um banho de sangue. Não, lavado e remido pelo sangue de Jesus significa o quê? A dívida foi paga e eu que pertencia ao pecado, às trevas, ao inimigo, agora eu pertenço a Deus. Amém. Nós fomos transportados, retirados do reino das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor. Tirados de um lugar para outro.
Antes, como diz o texto de Pedro, né? Uma vã maneira de viver, vazia, sem sentido. Agora, nova natureza, novo coração, novo nascimento e a vida eterna garantida pela fé em Jesus. Amém. Por isso que o sangue é poderoso. Quando João olha lá no Apocalipse, lá no início do livro de Apocalipse, João fala, eu vi a multidão dos redimidos. E ele pergunta, quem são esses? Esses foram os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, o texto está nos mostrando que a vida eterna é garantida não pelo que nós somos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então há poder no sangue de Jesus. Você quer matar a barata? Bota remédio. Você quer vencer o fantasma? Muda de casa. A casa está assombrada, arruma outra. Quer enfrentar um engarrafamento? Sai mais cedo. Mas não fica falando que o sangue de Jesus tem poder. Não vai resolver nada. Agora, com relação ao nosso pecado, a separação de Deus, esse sangue resolve tudo, irmão. Amém. Bendito sangue. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus. Amém. Por causa do poder do sangue de Jesus. Então, olha que coisa incrível. Que vantagem incrível que nós temos sobre os israelitas. Ano após ano, sacrifício após sacrifício, culto após culto, como é que o cara se sentia? Frustrado. Vou ter que voltar, oferecer mais, fazer mais, vou resolver. E nós? O que nós sentimos? Com esperança. Apesar do que somos, Jesus venceu. Amém. Apesar do que somos, Jesus conseguiu. Ele disse na cruz, está consumado. Resolveu o problema. Então, mesmo que a gente tenha impossibilidade, dificuldade, temos muitas, a cada culto, a cada reunião, a cada momento em que a palavra de Deus é lida, apesar das nossas doenças, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos medos, das nossas idiosincrasias, agora usar uma palavra bacana, mesmo apesar disso tudo, o que nos garante diante de Deus não é o que somos, mas é o que Jesus fez por nós na cruz. Por isso não há coisa mais errada, mais equivocada do que passar cultos e reuniões exaltando a nós mesmos, ou aquilo que fazemos, porque não há motivo para fazer isso. A única coisa a se fazer quando nos reunimos é exaltar a Cristo, que nos salvou, que nos redimiu, que nos lavou com o seu sangue. Que é isso que vai alegrar o nosso coração. Como diz o texto, eu sei que quando esse corpo perecer, eu receberei do Senhor um corpo incorruptível. É que o cara está com esperança o tempo todo, olhando para frente, prossigo para o alvo, deixando para trás as coisas que ficam. De onde vem essa perseverança? Qual é a nossa garantia, irmãos? É o dízimo? É a oferta? São as orações dos irmãos? São as igrejas? É a liberdade religiosa? Durante a pandemia, os crentes brigaram na rede, na internet, por liberdade religiosa, como se isso nos garantisse. A nossa garantia não é o acesso que o governo nos dá ao culto, à Bíblia. A nossa garantia é o sangue de Jesus. Com liberdade ou sem liberdade, com Bíblia na mão ou na prisão, com o sangue de Jesus sobre nós, com o Espírito de Deus dentro de nós, ninguém poderá nos prender. Amém. Somos livres. Livres do Senhor. Mesmo que morramos, Ele nos receberá. É assim que cremos. Por quê? Porque houve a reconciliação. Então, quando você disser essa frase, eu sei que há poder no sangue de Jesus, e alguém te perguntar, mas o que isso significa? Você diz, o sangue de Jesus tem poder para me manter reconciliado com Deus, hoje e para todo sempre. Por isso que a ceia é um memorial, para que a gente não se esqueça da obra de Cristo. O foco da ceia não está na gente, irmãos. Ok? Porque se o foco estiver na gente, não vamos servir ninguém. Deixa lacrada a ceia. Remarca. Vamos nos preparar. O foco da ceia não está em nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, aquela sequência toda ali da ceia. Isso não é moral. Olha, você que veio aqui hoje. Hoje de manhã você brigou com a sua mãe.
Imagine se ela partir essa noite. Você vai carregar esse peso por resto da sua vida. Aí a pessoa começa a chorar. Mamãe, mamãe. Culpa, 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 culpa. Os nossos cultos viraram rios e rios, mares de culpa, 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 culpa. E aí as pessoas ficam com a ceia, apertam o pão, quase esmaga a massa, chorando. O cálice. Você vê o cara chorando, pedindo perdão. Não, irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para que você se examina? Para entender o quê? Eu sei quem eu sou. Agora eu também sei que há poder no sangue de Jesus. Amém. E assim, coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque quem come e bebe dignamente, ou seja, quem come e bebe porque nasceu de novo, porque foi lavado e remido no sangue de Jesus, come e bebe para se alegrar, porque essa é a nossa esperança. Agora, quem come e bebe sem discernir, sem entender, sem saber o que aconteceu, está comendo, está assinando a própria condenação. Por quê? Salvação para os que creem. Quem não crê já está condenado. O cara está assinando o próprio atestado de óbito eterno. Come e bebe para a sua própria condenação. Ele vai morrer engasgado com pão, porque o cara fez alguma coisa de manhã, ontem à noite, ele come o pão. Tá vendo? Deixa eu morrer, deixa eu morrer, deixa eu morrer. Dá foco nele, viu o cara com a câmera. Dá foco, deixa eu morrer. Isso, você que tá vivo, cuidado. Pode ser o próximo. E é pressão, e é pressão. Então esse peso, essa culpa, essa acusação, esse choro, não cabe na ceia, porque a ceia não é sobre nós. Não é sobre o que a gente fez, o que é. A ceia é sobre o que Cristo fez. Como Ele morreu, como Ele se entregou, como derramou seu sangue, como ressuscitou. O pão representa o seu corpo partido, partilhado, dividido para todos nós. Como nós lemos aqui, não há acepção, sem distinção. Todos pecaram, mas todos que creem foram redimidos. Então o corpo partido por todos. E o cálice é o que, irmãos? É a nova aliança do meu sangue. O que Jesus está dizendo? Quando você bebe esse cálice, você vai lembrar de quê? Há poder no meu sangue. Amém. Esse sangue garante, é o último sangue derramado. Nunca mais você vai precisar sacrificar nada, ofertar nada, pedir nada. Basta crer que há poder no meu sangue. Ele é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que vocês beberem, em memória de mim, até que eu venha, porque até isso está embutido na ceia, a certeza de que Ele voltará. Amém. E isso alegra o nosso coração. O poder que há no sangue de Jesus, como a Bíblia nos ensinou. Deus só pode ser adorado, e é aqui que eu termino, em espírito. A religião humana, sem a ação divina, é vazia de significado, não adianta. E aí precisa acontecer um novo nascimento. Cada um de nós aqui precisa ter um encontro com Cristo. Eu não preciso dizer para você, se você não for batizado, né? Não pode beber ceia. Não é o batismo que valida a sua participação na ceia. O que valida a sua participação na ceia é o seu encontro com Cristo. Pode ser batizado e não ter se encontrado com Cristo. Porque está dentro do escopo da religião. A igreja tem as suas normas, estabelece ali o ensinamento, está tudo correto, porque na verdade o batismo é o momento em que você publicamente testemunha que nasceu de novo. Mas é uma declaração, não é verdade? Ninguém viu o coração. Então o cara pode ter falado, quem vai saber? Só ele que sabe, e Deus sabe, sempre sabe. Então o batismo não é validador. A gente cria a norma, e ela está correta, e ela está clara. Para quê? Para criar ordem, para a gente também não ter uma coisa confusa, desorganizada, que traga dúvida ao coração dos irmãos. Não é? Nossa, quem pode tomar ceia? Pode. Como é que isso funciona? Então a gente cria uma norma, e esse não é o assunto de hoje. Mas a ênfase principal com relação a esse ponto é de que o batismo não valida. O que valida é o examine-se, pois o homem é si mesmo. Nasceu de novo, se encontrou com Cristo, o sangue de Jesus foi derramado. Você crê
Realmente entrou no teu coração? Então coma do pão e beba do cálice. E fique livre. Fique em paz. Porque houve novo nascimento. Se não houve novo nascimento, pode tomar a ceia 1000 vezes, ela é vazia. Com batismo e tudo. Com batismo e tudo. Pode ter se batizado 3 vezes. Por imersão, por aspersão, por emulsão, para garantir, ele batizou 3 vezes. Mas vai que uma funciona. O cara desceu na água, subiu purificado, né? A água mexeu na água, né? Tem até as músicas que a gente cantava, né? Chegou a minha hora, chegou a minha vez, né? Vou descer na água, e a água com aquela força. Há muitos anos atrás as igrejas batizavam nos rios, porque entendia que era água viva, né? Água corrente, não pode ser água parada que acumula pecado. 200 pessoas se batizando, a última nem sobe, fica lá embaixo. Irmãos, infelizmente esse irmão veio se batizar, mas foi preso pelas garras do pecado, ficou lá no fundo. Batizava-se no rio, acreditar. Muita gente acredita nisso, aposta tudo, não, irmãos, mas o batismo, a função dele não é mudar o seu coração, a função dele é que você tenha a oportunidade de testemunhar publicamente. Davi, quem é o teu único e suficiente Salvador? É Jesus. Você crê que ele morreu na cruz? Creio. Você crê que ele ressuscitou dos mortos? Creio. Você crê que ele voltará? Creio. Então, irmãos, diante desse testemunho público do nosso irmão, diante dessa confissão pública de fé, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja se alegra. O que a comunidade entende? Que esse irmão batizado já nasceu de novo. Porque ele falou. E a gente vai se alegrar. Mas se foi ou não foi, ele é que sabe. Deus é que sabe. Então o batismo não valida nada. O maior erro das comunidades de fé é superestimar a cerimônia e subestimar a experiência. E quando eu falo de experiência, eu não estou falando de cura, milagre, magia, não. Estou falando do novo nascimento. E é por isso que nós pregamos Cristo. Porque só Cristo pode mudar corações. E esse ser é que pode participar da ceia com alegria, porque ele nasceu de novo. Nesse momento em que a ceia é servida, a obra de Cristo é exaltada. Cristo é elevado ao seu lugar de glória. Só o nome de Jesus é citado. Só o nome de Jesus é glorificado. Só nele está a nossa esperança. Ele é levantado. E por isso acontece a reconciliação. Então vamos ler 2 textos para terminar. O primeiro dele está em Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 10 e 11, que diz assim: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Amém. E podemos chamá-los de Pai, amém, irmãos? Amém. E Ele habita dentro de nós. E a Bíblia também diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, quando você dá o seu testemunho para alguém, você convida para a igreja? Não. Você fala de você? Não. Você fala de quê? De Jesus. Rapaz, Cristo entrou na minha vida, eu fui reconciliado, e você precisa conhecer a Jesus como eu também conheci. Esse é o ministério, a mensagem que Deus nos confiou. Então, se você está aqui nessa noite, presente, ou está assistindo, ou vai assistir depois, que você disser, caramba, eu ouvi dessa mensagem, lendo os textos, agora, mais do que nunca, eu tenho certeza que eu nasci de novo, que Jesus mora dentro de mim. Então eu só posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, é verdade, você nasceu de novo,
Jesus mora em você e você tem a vida eterna. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus. Amém. Mas se você está assistindo o vídeo, está aqui nessa hora assim, caramba, depois de ouvir isso tudo, eu não sei mais se eu nasci de novo, então eu digo para você, a chance é grande de não ter nascido de novo. Porque se rolou a dúvida, o que você tem que fazer? Peça a Deus, Senhor, entra no meu coração. Entra no meu coração. Eu preciso ter essa experiência de reconciliação. Ela não é intelectual, ela não é subjetiva, ela não é religiosa, ela não é sentimento, ela é transcendente. Ela vem de fora para dentro. O Espírito de Deus entra e ressuscita, regenera o homem no seu interior. E como é isso? Como é isso? É a sua experiência. Eu não tenho como explicar. Esse é o problema da religião, tentar explicar o que a gente não explica, caramba. Mas quem nasceu de novo, quem se encontrou com Cristo, sabe que há poder no sangue de Jesus, que foi lavado e remido, que está salvo, tem essa certeza. Então, é preciso ter esse entendimento. A partir desse entendimento, toda ceia para nós é uma grande alegria, é um grande prazer. Toda vez que eu estou com vocês aqui, ou qualquer irmão, qualquer igreja, eu participo da ceia, posso estar passando o momento que for. Nesse momento da ceia, especificamente, eu me lembro, ai, que bom, acabei de lembrar, ainda bem que há poder no sangue de Jesus. Amém. Eu estou salvo, lavado e remido, garantido, se tudo der errado no final, eu viverei com Ele para todos sempre. Amém.